Ele vai trabalhar 80% do tempo e, em troca, ele se compromete a manter 100% de produtividade. Flexibilidade da coisa é interessante. Como que a gente aplica exatamente isso pro Brasil, né? Olá, pessoal! Estamos por aqui para mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai discutir um tema que eu confesso aqui para vocês, adoraria que se tornasse realidade aqui no Brasil, que é a semana de 4 dias. Tem sido aí super falada, né? E não é só você, eu também gostaria de ter um final de semana prolongado toda semana. Já pensou que delícia? Eu poderia correr quinta, sexta, sábado. Não, mas eu queria 3 dias. Não, brincadeira, vamos lá. Vamos falar sobre... Já tá aumentando um dia. Já tô virando carnaval. Toda segunda e terça foi carnaval. Falar em carnaval, o Brasil tá pronto pra isso, você acha? Pro carnaval? Não. Pra semana? Cara... As empresas estão? Não sei, esse é um tema polêmico, né? Eu acho que tem uma galera que torce pra que isso aconteça e tem uma galera que tem verdadeira ojeriza se isso acontecer, né? É uma visão de 4 dias pro cara fazer o que ele deveria fazer em 5, se ele conseguir, é vagabundo. Se ele não conseguir, por que não tá conseguindo, entende? Acho que tem que tomar muito cuidado entre rotular essas pessoas ou não. Acho que a gente tem que tomar cuidado e vamos debater aqui, refletir perspectiva. Como é que surgiu isso? Exatamente. Eu acho assim, a gente traz um pouco o histórico de outros países, né, Virgílio, que isso tá pipocando agora no Brasil, porque faz uns 2 dias, sei lá, que algumas empresas aqui do país falaram que vão para esse piloto agora em setembro. 5 de setembro vão entrar para ver o que rola, né? E isso já teve aí, isso começou, pelo que a gente deu uma olhadinha, em 2019 na Nova Zelândia, mas passou por vários países da Europa, da África, da América do Norte, até onde a gente estudou aqui, deu uma pesquisada, ainda a galera tá sentindo ali, né? Tá no piloto, tá tentando entender mais ou menos, surgiu ali do movimento 4-Day Week, e adotaram, então, com alguns resultados, mas muito inicial ainda. A gente até tava conversando no off aqui antes de entrar, como que a gente aplica exatamente isso para o Brasil, né? Porque vocês que trabalham com melhoria contínua sabem como é expectativa realidade sempre nesse mundo, né? Então, nesses países, você até escreveu um texto sobre isso, foram resultados positivos, né? Você lembra da Nova Zelândia? Não, os números são bem interessantes, mas assim, por exemplo, o turnover reduziu em 100%, né? Então, fala assim, nossa, reduziu, no experimento de 6 meses que foi feito, reduziu em 100% o turnover. Melhorou em 43% o índice de felicidade. Aumentou a produtividade. O que é índice de felicidade? Isso. Você é feliz? Essa é a pergunta que eu faço, sabe? A gente tem que tentar entender quais são as raízes disso, por que isso seria bom, por que não seria. Porque imagina assim, vamos lá. Eu olho lá o indicador. Vamos pensar agora vamos pensar a cabeça do cara que quer resolver problema, melhoria. Fala assim, tem um indicador. Assim, nossa, nosso turnover tá muito alto. Estamos com um turnover de 20% e tal. Eu preciso reduzir o turnover. Semana de 4 dias. Cara, reduzir 100% o turnover é só a gente dar 4 dias só para as pessoas trabalharem, deixa um dia a mais a pessoa em casa. Vou reduzir o turnover para 0. Será que isso é verdade? Não deve ser. Eu acho que é uma relação de... Como é que chama? A gente brinca, né? Estatística de redução, mas não de causa. Então não é porque tem 4 dias que o turnover talvez reduziu 100%. Não é um experimento aqui que a gente consegue entrar, olhar o experimento como foi feito, como é que estão abertos os dados, replicar o teste, enfim, eu acho que é uma ideia, uma provocação, criativa por sinal, uma provocação interessante, de falar assim, será que se nós pensarmos para trabalhar melhor, como disse aquela outra pesquisa, 83% das pessoas fingem estar trabalhando no trabalho e fingem por 50% do tempo? Olha, dá jogo aí. Dá jogo, exatamente. Assim, cara, se você tá fingindo 50% do tempo, são 2,5 dias por semana que você tá fingindo. Então faz o seguinte, cara, trabalha mais, finge um dia a menos. Não precisa nem trabalhar tudo que você enrola. Finge um dia a menos, você ganha esse dia, depois você vai ficar fingindo ali um dia só, tal. Você vamos trabalhar 2 dias, finge um e o outro você tá de folga. Não, né, tem que tomar cuidado com isso. Mas assim, em processo e melhoria, a gente poderia olhar essa provocação para as pessoas enxergarem possibilidades de elas conseguirem reduzir isso. Né, mas... E assim, vamos lá. Onde é que você acha que surgiu isso aí? Você falou em Nova Zelândia, 2019? Foi, antes da pandemia, inclusive, né? Então, tô falando aí, né? Mas assim, eu vejo naquele livro que o Ricardo Senna lançou lá atrás, chamado Cê Tá Louco?
Eu gosto desse livro que um professor meu gostava muito e me indicava. Esse livro a gente discutia, passava as tardes desse dia que a gente tinha mais lá, porque ele acreditava nisso, olhando. E o Ricardo Sandler, naquela época, nos idos dos anos 2000, foi 2000, 2001 o livro, ele falava exatamente isso, que eles tinham criado um comitê de inovação na empresa e tal. Eles tinham que o objetivo era que toda ideia que fosse proposta, toda mudança que fosse proposta, alguém falasse, você tá louco? Se a pessoa não fala, se ninguém falasse, você tá louco, a ideia não era inovadora o suficiente para ser levada em conta. E aí, num comitê desse, alguém falou assim, puxa, seria legal que o funcionário pudesse comprar tempo, né? Mas você tá louco? Como comprar tempo? Ele falou assim, por exemplo, imagina assim, o funcionário quer ter um dia por semana para ele fazer as coisas que ele quer ir no mercado com menos gente, ele quer ficar mais com o filho dele, ele quer buscar o filho dele na escola, quer ir no médico, enfim. Ele quer ter um dia para aquela semana para ele fazer alguma coisa legal. Então ele pode comprar esse dia. Então a Sandler lá, né, da Sandler Corporation, ela foi lá e habilitou, segundo ele no livro, para que o funcionário pudesse comprar o dia. E aí ele comprava como crédito, era uma coisa assim, poxa, ó, a gente vai vender para você com 80% de desconto, você vai pagar em valor aqui 20%, acho que era uma coisa assim, 20% só, do dia bem mais barato, você pode depois devolver esse dia, trabalhar um outro, enfim. E aí ficava uma coisa facultativa. Não, eu quero trabalhar cada vez mais, eu quero vender um dia, porque eu tô numa fase que eu preciso ganhar muito dinheiro, eu quero trabalhar bastante, enfim, para construir minha casa, e acho que é interessante fazer isso. Então beleza, você não vai trabalhar 4 dias. Agora eu tô mais tranquilo, eu quero aproveitar minha filha, quero ver como é que ela tá crescendo e tal. Aí eu vou trabalhar 4 dias, entende? Então eu acho que a flexibilidade da coisa é interessante. Eu acho que a ideia é muito boa pra falar assim, cara, eu quero trabalhar 4 dias. Eu quero passar um dia a mais com a Mafê. Tá, o que eu tenho que mudar no meu processo, o que eu tenho que melhorar no meu processo pra eu conseguir fazer isso? Boa. E beleza, e o que eu ganhar de produtividade não vai no meu bônus, no salário, enfim, né? Trocar de carro. Não, é comprar tempo. Porque esse tempo vai custar, né? Sei lá. Eu vou ter 6 ou 7 apresentações da Mafê que eu vou, assim, no final de ano. Porque depois ela cresceu. Ela não vai querer que o papai vai lá. Nossa, 15 aproveitar anos. agora, né? Tem que aproveitar agora. Que não volta. 10 anos. Eu acho que tiver 10, 12 anos, acabou. O tempo passa rápido. A gente nem vê, passou 10 anos. Sabe? E aí, então, a gente tem que estar aproveitando esse tempo pra fazer isso. Mafê falou assim, pai, eu não quero que você vá comigo, vá me ver. Imagina o baque, gente. Eu vou trabalhar 7 dias. Quantos anos eu dormi? Talvez você tenha a possibilidade de falar, não, tudo bem, eu já vivi muito isso, eu não estava trabalhando enquanto ela estava se apresentando. Não, exato. É por isso que eu crio essa habilidade não, eu crio essa restrição, que eu acho que é importante, né? A criatividade vem da restrição. Então, quando você coloca lá, galera, nós vamos ter que trabalhar 4 dias e vai ter que dar conta, é muito legal, uma baita de uma provocação, né, que o Edward de Bono, um grande pesquisador da criatividade, falava, né, que é o Provocative Operation, ele falava PO. Então você podia ir lá e fazer uma provocação. O Ricardo Sandler fez isso, lá atrás. Né, tem a organização, 4 Days Week, bom, legal, bonito, Nova Zelândia, 2019, mas cara, isso aqui foi feito no Brasil, lá atrás. A gente deveria tentar resgatar o que ele fez lá atrás e falar, pô, por que aconteceu, o que deu certo, o que não deu, onde eles ganharam. Eu acho que se for uma coisa assim de uma provocação, é legal pra caramba. Não pode ser uma coisa obrigada, sabe? Não, vamos fazer isso e acabou. Sim, não, é uma provocação, vamos chacoalhar isso. E também não pode, na minha opinião, o empreendedor, o empresário, o acionista fala assim, então tenho 5 pessoas aqui, né? Tô vendo agora que vocês estão trabalhando 4 dias. Do mesmo jeito, com a mesma... Eu mando embora, dou uma eficiência e já era. Não pode ser assim. Sabe? Eu acho que a gente tem que garantir que as pessoas vão estar alinhadas para aproveitar o benefício que as coisas têm, né? E tem esse lance também de como que você traz isso para o cenário brasileiro. Nas informações que a gente captou até o momento, né, esse movimento, que é o 4 Day Week, já tem mais de 500 companhias pelo mundo todo, estão testando ainda, como a gente falou, só que nesse modelo é o seguinte, né, para quem não leu nada sobre isso ainda, não tá tão por dentro, nesse modelo desses outros países, o profissional continua recebendo, então, 100% do salário, ele vai trabalhar 80% do tempo, essa é uma informação importante. Em troca, ele se compromete a manter 100% de produtividade. Ou seja, é o modelo conhecido ali, né? 100, 80, 100.
não é algo que, na teoria, é interessante, porque, de fato, você vai diminuir o tempo que você trabalha, porque, não sei, a sensação que eu tenho aqui no Brasil seria, tá bom, galera, semana de 4 dias, então, vamos fazer esse monte de coisa que vocês têm pra fazer em 4 dias, então vamos trabalhar, por exemplo, a pessoa que trabalha 40 trabalharia 32. Acertei na minha conta rápida de cabeça? Acho que sim, não sei, eu tô prestando atenção nos 180 aí. Eu acho que sim. E aí, então, são 32 horas pra você fazer. Não é tipo, tá bom, eu trabalho 8 por dia, agora eu vou então trabalhar 12 todos os dias pra folgar um deles, né? Então, eu acho que isso, por exemplo, é um desafio e vai por esse lado que você comentou mesmo de identificar, de mapear processo, de identificar os gargalos pra você ser mais produtivo. Isso também é algo que as pesquisas, eu acho que de quem implantou o piloto aí, fala que a produtividade aumentou, eu acho, né? A gente tem algum dado em relação a isso. Agora, então, falando um pouco disso, dos benefícios. 23%. 23%. Olha isso só. é o quê? Produtividade. Pra você, estatístico, isso é bom? Não, eu não sei se é bom, assim, depende, né? Eu acho que precisa olhar o que tem as coisas lá. Pode ser bom, pode ser, precisa acompanhar. Agora, uma pergunta que eu ia fazer antes, desculpe interromper, mas você é 100%, você tem 100% de produtividade no seu dia? Não. Eu tô longe disso, eu não sei se eu vou conseguir 100%, tipo, assim, porque eu não tenho 100% de produtividade. Como você aumenta a produtividade, na verdade? Com a motivação de que você vai trabalhar um dia menos, mas é suficiente? Ai, tô super motivado, então tem dia que não... Tem dia que não vai, eu acho que não é nem isso, acho que o problema pra mim é o que drena a produtividade da empresa. Quando a gente faz trabalho de melhoria de processo, a gente entra vai na empresa, tal, fica olhando os indicadores, olhando o processo, como é que funciona e tal. É claro que alguns fatores drenam a produtividade absurdamente. Então, por exemplo, eu venho aqui a gente vai gravar o podcast. Aí a pessoa que ia gravar não tá aqui. A gente espera 2 horas a pessoa chegar. Drenou a produtividade de todo mundo aqui. Mas você podia estar fazendo outra coisa. Será? E meu planejamento? Não, mas podia fazer. Não, eu me planejo todo dia à noite para ser mais produtivo, fazer exatamente uma série de atividades no dia seguinte. Gente, eu ia fazer uma piada muito de controle de novo, mas vai ficar enjoativo, não. Não gostei. Isso aí é assédio. Mas tudo bem. Aí, tirando essa... Não, eu tô zoando, é verdade. É você, né? Não, você pensa, você fala que você vai fazer, beleza. Aí você chega lá, não tem. Aí fala, pô, beleza. Então, vou esperar, esperei. Aí outra coisa, você vai mexer no computador, o computador tá dando pau. Aí mexendo no celular e o celular travando. As pessoas mandando mensagem no celular no meio do negócio. Fala, cara, o que tá acontecendo? Sua produtividade tá indo embora, né? Eu, uma vez, estava tendo uma aula, um congresso em Bauru, com um professor da Universidade do Minho, em Portugal. Ele tava comentando isso. Falou assim, cara, que ele mexia com Lean Manufacturing, né? Ele falava que a melhor coisa que tinha era tirar uma foto de uma empresa, ou escritório, ou fábrica, ou hospital, qualquer coisa. Ele falava que os 7 desperdícios visuais que o pessoal fala no Lean, que é espera, superprodução, transporte, enfim, defeitos estariam lá em qualquer uma das fotos. Pelo menos um deles você vai encontrar. E quando você encontra isso, você fala, cara, tem espaço para melhorar a produtividade. Não, se tem alguém esperando a máquina, tem lá, uma pessoa tá esperando a máquina fazer alguma coisa. Cara, se você tá esperando a máquina fazer alguma coisa, você deveria ter outras máquinas pra você ir fazendo as outras, e a hora que acabasse essa, você já tava pronto pra fazer ela de novo. Balancear, só que isso demora, é difícil, tem que balancear, você tem que olhar o processo, tem que fazer um monte de coisa. Pra isso aqui fazer, eu enxergo isso, né, o 4 Days Week, muito mais como um prêmio não financeiro para que as pessoas trabalhem para melhorar os processos e aumentar a produtividade. Sei lá, numa empresa que eu trabalhei era prêmio financeiro. Ó, Adriana, você tá aqui, tem 3 salários que você vai receber, até 5, o bônus é até 5 salários, sendo que você pode receber até 3 salários depois de 3 anos, se você continuar na empresa. Então são 8 salários que tá na mesa. E se você entregar um resultado melhor ainda, você vai ter o bônus duplo, você vai receber 10 salários mais 3, então você vai receber 13 salários. Cara, 3 salários, você imaginava o meu salário era baixo, mas assim, você fala, cara, dá quase pra comprar um apartamento com 3 salários. Boa, né? Você fala assim, se eu entregar isso aqui, eu vou estar valendo um apartamento. Então você trabalha, velho, 7 dias, 12 dias por semana, 14 dias por semana. Já tá com aquela... Agora, o contrário, aqui é diferente. Fala, não, peraí,
não vai ganhar isso, mas você vai ganhar um dia. E aí, talvez, entre um pouco de equilíbrio entre vida profissional e pessoal, se isso faz sentido pra pessoa. Hoje, talvez, eu esteja começando a dar uma aliviada. Então, o trabalho no horário começou 40 horas, tá maravilha, porque eu quero estar junto com a Mafê, tô aproveitando a fase dela. Daqui a pouco, a hora que a Mafê não quiser mais estar comigo, né? Quiser focar nas outras coisas, eu vou fazer outras coisas. Olha, eu acho que ela já tem dado indícios, você tá meio em crise com esse tema aí. Eu acho que eu tenho medo, é o controle da minha filha. Eu tô querendo controlar a Mafê, pra variar. Mas assim, o ponto que eu acho se a gente consegue entender que dependendo da situação, o que uma coisa vai motivar mais ou outra vai motivar mais. Então, eu acho que é um bônus, vamos dizer assim, como outro qualquer. Como é o bônus financeiro, como é o bônus de viagem, como é o bônus de promoção. Mas é um bônus que faz você chacoalhar para começar a procurar o que você tem que melhorar. Isso que eu acho que é legal. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre esses benefícios todos que você comentou para o funcionário e para a empresa. Acho que existem os benefícios para essas duas frentes, mas precisa estruturar melhor isso, né? Que você estava falando aqui pro profissional, né? Não sei, eu acho que é isso, depende do objetivo. Pode ser que ele prefira em dinheiro, mas pode ser que não. Que ele reduza mais o estresse, o burnout, de ficar ter um dia de folga ali, né? Pra resolver as coisas dele, melhorar o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, realmente é muito atrativo. Se alguém chega falando, olha, você vai trabalhar um dia menos, 3 dias de fim de semana, né? A gente sempre brinca que fim de semana tinha que ter 3 dias, né? Porque nunca é pra vida de adulto, né? Você vai resolver pepino, tipo, sábado cartório, banco, tudo que você não conseguiu fazer até meio-dia, 1h, sei lá. Aí o outro, às vezes você dá uma geral na casa, porque sobrou uma bagunça e tal, e aí o de descansar já é segunda-feira, né? A gente sempre dá uma brincada nisso. Nossa, 3 dias seria ideal. Então, pro funcionário, enfim, pra pessoa ali, eu enxergo esses benefícios a princípio, assim, né? E pra empresa, eu acho que tem toda uma questão de, se as pessoas estão mais felizes, né? Bom, diz aí a pesquisa, né? A gente tem as nossas críticas em relação a esses dados. Mas se ela aumenta a produtividade, aumenta o foco para a empresa, legal. E vai ter um colaborador motivado. Então, também vai aumentar a competitividade dela, né? Cara, mas eu acho uma coisa interessante. Eu acho que a empresa, a cultura, os resultados, a produtividade se faz de baixo para cima. A empresa tem que mudar a estrutura dela, as coisas... A estrutura mesmo, a estrutura, os artefatos, as coisas, eles têm que ir mudando e isso vai mudar o desempenho, o resultado das empresas. É muito comum, indo nesse modelo, e que eu acho super polêmico, é assim, o pessoal tá desanimado, eu vou contratar uma palestra motivacional para motivar a galera e a galera vai sair mordendo o pé da mesa. Será? Depois, legal, você contratou um cara lá que é personalidade, um cara famosão, já fez várias coisas, pra chegar lá, pulando, sangue nos olhos. Eu lembro uma empresa que eu trabalhava, contratou, na época, pro dia 2014, contratou um oficial do BOP pra dar um treinamento pra liderança. Vocês veem como mudou essa questão. Imagina nem faz assim, tanto tempo assim. Não faz tanto tempo assim, 2014. E começava a palestra assim, você é borracha fraca ou você é duro, você é forte no negócio? Porque borracha fraca pede pra sair. Começava assim. E aí, você se motivou? Não, eu fiquei com medo. Mas assim, foi interessante. Isso pesou um pouco na decisão, mas era isso. Todo mundo tem que ter borracha fraca, tem que ter olho de Mônica, tem que estar com o olhão assim, querendo coisa a mais. Tiro, porrada e bomba. Olha só a motivação. Então, beleza. Aí todo mundo saindo de lá achando, nossa, vamos bora, destruir. Galera! Vamos explodir com os concorrentes, vamos acabar com tudo. Começa o dia, segunda-feira, depois do final de semana de palestra motivacional. Ok, mas não hoje. Exato. Aí começa o problema 1, problema 2, fala, putz, mas e aquilo lá, não vamos melhorar? Não vamos melhorar. Pô, mas não é pra ter... Quero ser produtivo, não posso ser borracha fraca, não tem que ter zoião de Mônica, não tem que tentar quebrar tudo, tiro, porrada e bomba. Tudo bem, pode ser, mas... Cadê? A estrutura não permite. Pra eu poder aprovar isso, eu tenho que falar com um, falar com o outro. Na terceira falação, já cansei. Deixa como tá. Né? Uhum. Quando eu olho essa produtividade aqui, eu lembro do que o velho Deming falava. Que o processo entrega o resultado exatamente igual àquele que ele foi feito para entregar. Então, quando a gente chega lá e acha que o processo de entrega de resultado não tá bom,
porque tá faltando um dia a menos na semana pra motivar a galera, eu vou estar dando uma motivação. Mas em pouco tempo, aquela motivação perde o caráter de motivação. E se eu não melhorei o processo, não aproveitei aquela energia extra pra melhorar o processo e fazer com que ele entregue mais, ele não vai entregar mais. Ele vai voltar a entregar o que ele estava entregando. É uma boa reflexão. Então tem que tomar cuidado, né? Uhum. Imagina uma organização centenária, quase, com muita hierarquia, onde a pessoa que... Você só consegue ser ouvido quando você tem uma hierarquia mínima para ser ouvido. E aí tem toda aquela estrutura, toda aquela coisa. Você não muda aquilo. Nossa. Você não muda aquilo. Você vive com aquilo, você aprende com aquilo. Ah, eu sou super... Beleza, você vai encontrar um ou outro caminho quando você está iluminado, tem uma ideia, cria um processo, consegue convencer as pessoas, alinha os astros, que você consegue dar uma melhorada em algumas coisas. Você não vai mudar aquilo. Aquilo foi criado para ser daquela maneira. Então, acho que tem que tomar cuidado. Se isso é para motivar, dar uma chacoalhada, assim, eu acho que é uma boa, é ótimo, assim. Mas não pode ser também considerado como, putz, se eu fizer isso, tudo vai acontecer bem, sabe? Acho que nem o empregado pode olhar que isso é um dia de folga. Exato. Eu acho que ele tem que olhar isso como um mérito, como alguma coisa que ele vai conseguir conquistar. E nem o empreendedor tem que olhar com isso como assim, cara, ó, tô dando esse bônus pra vocês, toca aí e se vira pra entregar o que você tem que entregar. Não é isso. Manter 100% de produtividade, aumentar essa produtividade. Então quer dizer que eu tô dormindo, eu vou dormir. Você acha que menos horas de trabalho de fato se traduzem em mais produtividade? Tchan, tchan, tchan. Não sei. Silêncio. Não sei. Inspirada. A pergunta que eu falo é a seguinte, vamos lá. Às vezes sim, às vezes não. Se você tem que imagina assim, eu vejo às vezes Mafezona. Mafezona tá lá, a gente sabe exatamente o que tem que fazer, porque ela chega cansada da escola, né? O Isaac vai lembrar isso. As crianças chegam cansadas da escola. Se você não der a janta no horário certo, não der o banho no horário certo, ela vai dormir, ela vai ficar muito estressada, vai ficar muito pé da vida, e se ela dormir, já era, meu. Porque se ela dormir antes da janta ali, ela vai dormir depois 1h da manhã. Vai chegar a conta você já fez isso também pro seu pai e sua mãe, sabe? Então você sabe como é que é. Então, eu tenho que fazer exatamente aquilo pra ser extremamente produtivo naquele momento, pra fazer tudo que eu tenho que fazer, deixo tudo pronto, faço SMED, Brenda faz MED e tal, pô, tá tudo pronto ali, é só pegar, arrumar, papapá, tá pronto gente, ali. Como é bom, né? Olha, maravilhoso ser controlador nesse ponto, né? Não é controlador, né? Pelo amor de Deus, não é controlador, é que assim, se eu quero A, e sei que se eu fizer uma sequência de passos eu vou ter o A, sim. Pra que eu vou fazer outra sequência? É um ponto não é controlador, é que eu vejo, fico louco. As pessoas falam assim, o que você quer? Não, eu quero ser feliz, eu quero... O que você tá fazendo nessa empresa aqui? Você sabe que é só pra ganhar dinheiro. Não, eu quero ganhar dinheiro pra cá. Então, beleza, então vai pra cá. Você vai morrer, tá, mas você vai ganhar dinheiro. A pessoa tem que fazer o que tá de acordo com o objetivo. Então, por exemplo, nesse caso específico, o tempo exige a produtividade. Porque não dá tempo de eu assistir TV, que nem eu chegava, pô, vou assistir TV, aí eu vou pegar um queijo que tem na geladeira, corto o queijo, falo, pô, tá gostoso, né? Hoje vou tacar lá, vou tomar uma cervejinha, vou olhar a cerveja, vou ouvir uma música. Hoje eu tô a fim de ouvir Chico Buarque. Eu sei lá, tô muito Chico Buarque com Betânia. Não dá, esquece isso. Isso aí a produtividade explodiu em casa. Ouvir música eu não ouço mais. Porque você fala, cara, eu vou ter que fazer isso aqui. Porque se eu não fizer isso, eu não vou nem dormir. Se eu não nem dormir, eu vou vir. Vai vir pra você. Eu vou vir trabalhar varadão, né? Tipo, acordar às 5 horas da manhã varadão, dormir 3 horas. Cara, vai ser, cada vez que eu ficar estressado, vai ficar cada vez pior. Então, aí sim, eu acho que aí fica claro que menos tempo, mais produtividade. Agora, se não tá tão claro assim, se não é o objetivo que você quer, e se você não senta pra estruturar seu objetivo pra fazer aquilo, você não consegue. Por exemplo, eu não vou... A Fernanda e a gente não vai conseguir executar tudo se eu tiver que sair comprar pão, ela tiver que comprar alguma coisa no mercado, tiver que cozinhar um inhame pra isso, tem que descascar mandioca, cozinhar mandioca. Acabou! Não vou, é impossível conseguir entregar naquele período. Então você tem que fazer todo um processo, revisar o processo, revisar os insumos pra ser produtivo. Se você não conseguir fazer isso, já era! Acabou! Não adianta nada! Trabalhar um dia a menos não deixa ninguém mais produtivo. Eu acho que ser produtivo vai te deixar trabalhar um dia a menos.
Você fala do controlador, do chato, né? Beleza. Não fala chato. Não, chato é juízo de valor. Fala do controlador, uma característica. Estão dando os adjetivos. É que eu sempre falo, se você quer ter liberdade, seja muito disciplinado. A maior liberdade que você pode ter é disciplina. Se você come tudo certinho, você chegar no final de semana, que nem eu faço, me matar num bate de latte, numa outra marca de sorvete gostosa, né? Num Ben & Jerry's, essas coisas. Uma vez por semana, no sábado, eu me mato no sorvete. E beleza, vida que segue, não impacta em nenhum indicador de triglicérides, disso, daqui. Não tem diabetes, não tem nada, pau na máquina. Agora, se eu comer tudo errado durante a semana, né? Você tá numa prisão indireta, eu não consigo fazer nada, porque daí eu tenho que tomar isso. Não, é a mesma coisa aqui. Nós não podemos confundir uma coisa que é legal, trabalhar 4 dias, ter mais tempo pra família, um monte de coisas que são positivas, com achando que isso é por decreto. Né, vai virar Brasil. Peraí, ó, Adriana, estou decretando que a produtividade sua é 5 textos por dia. Assinado senador. Beleza, tá decretado aqui no artigo. Tá decretado agora. Não tem nada a ver. Muito bom. Com certeza. Engraçado esses exemplos que você deu. Vamos falar dos desafios todos aí, né? Operacional, na verdade, para as empresas, a questão do salário e tudo mais, e do jeitinho brasileiro mesmo, né? E aí trazer essa polêmica sobre isso. Na verdade, a polêmica começa com qual tipo de empresa será que pode se adaptar a essa semana. A gente tende a achar que é tecnologia, mas pela lista que saiu, inclusive essas 20, acho, né, que vão entrar do Brasil, tem de tudo um pouco, né? Eu li, tem escritório de advocacia, arquitetura, consultoria, até hospital entrou nessa dança, não sei exatamente como, acho que nem eles sabem, inclusive, nem é para entrar nesse formato já quadradinho, 180, 100, tudo vai ser definido no Brasil, não tem nada disso. Quais que você acha que sejam os principais desafios operacional aí pra cá, né? Trazendo pra nossa realidade toda de... Beleza, então vamos lá, vamos entrar nesse programa aí, por isso que é um piloto, inclusive, né? Por que eu faço em 5 dias e não faço em 4? Então. A resposta? Porque eu não sei. Se eu soubesse, eu não ia fazer em 4, em 5, eu ia fazer em 4. Eu ia fazer em 3, ia fazer em 1. É aquela velha pergunta, toda reunião que tem de comercial, você tem essa discussão. Por que vocês não faturaram 1,5 milhão que era a meta? Porque eu não sei. Se eu soubesse, eu não ia... A resposta mais sincera que é verdade, poderia ter. Se eu soubesse, eu ia faturar. Eu não acho que é legal acordar de manhã e falar assim, ó, tô indo lá trabalhar, mas ó, eu podia faturar 1,5 milhão, eu sei como faz, mas eu vou faturar 500, né? Porque eu gosto dessa necessidade. Gosto de ser humilde. Eu sou humilde, porque daí eu começo a gastar dinheiro com carro bom, vou casar, vou morar numa casona, vou andar de jatinho. Pra que fazer isso? Eu vou voltar? Não, para. Ou vou doar pra um instituto de caridade? Não vou fazer isso não. Vou trabalhar pra ganhar. É porque eu não sei. Se eu soubesse, eu faria. Então a gente tem que ter essa primeira passo daí. Então, e como é que eu faço pra mudar do 5 pro 4? Eu tenho que botar conhecimento pro sistema. Se eu não sei, eu preciso aprender. E só tem um jeito na minha cabeça, desde lá que os homens resolveram, que é um método científico para aprender. Então eu tenho que agregar conhecimento, trazer conhecimento de fora do sistema, trabalhar esse conhecimento e aplicar na empresa. Beleza? Então a primeira coisa que a gente está falando é conhecimento. Eu tenho que trazer conhecimento para o processo, porque trazendo conhecimento para o processo, aí talvez eu consiga trabalhar em 4 dias. Eu acho que é uma maneira muito legal de falar, galera, vamos fazer isso? Vamos. Então, ó, tem todo um procedimento aqui. Vamos entender, mapear esse processo, entender por que está demorando tudo isso, identificar o que as outras empresas estão fazendo. Se tem uma empresa que está faturando 10 milhões por mês em educação, é possível fazer isso. É possível. E por que eu não estou fazendo? Porque eu não sei isso. Eu tenho que fechar o gap lá, a lacuna é essa. Algumas pessoas ficam, não, mas não é diferente. Não é diferente. Se um cara fez, você consegue. Você tem 2 orelhas, você tem uma cabeça, você é um ser humano, então você vai fazer a mesma coisa. Você tem que trabalhar, você tem que botar conhecimento, tem que trazer. É a mesma coisa aqui. Então eu acho que esse é o principal ponto para trazer esse conhecimento. É trazer conhecimento novo. É revisar seu processo, trabalhar, dar trabalho, botar negócio, testar, fazer. Daí foi, beleza. Agora parabéns, todo mundo vai trabalhar 4 dias. Esperar que isso é mágica, e é esse que é o medo do jeitinho brasileiro.
Eu temo, né? Acho super legal a ideia, sou super a favor, mas eu temo que isso seja igual eu comprar um tênis caríssimo e achar que vou correr 42 km em 3 horas. Eu não vou. Eu vou correr 42 km em 4 horas se eu treinar muito. Se eu treinar muito, quem corre sabe. Se eu olhar o pace, se eu trabalhar, pô, dói. Nossa, mas você consegue correr 10 km? Não dói? Dói, óbvio. Eu tenho a mesma constituição sua. Ah, mas como é que você... Correndo. Mas e o tempo? Acordando 5 horas. Tipo, sendo produtivo, não ficando vendo TV, não ficando lendo outra coisa, não ficando vendo série, nem lembro. A última série foi House of Cards que eu assisti. Não, Narcos, desculpa. A última série que eu assisti foi Narcos. Antiga, hein? Tô nessa... parei aí no tempo. Então, você tem que fazer escolhas pra ver o que você quer. Então, eu acho que a sacada pra isso, na minha percepção, a sacada pra isso é você entender que isso é um bônus, um prêmio pra você melhorar o processo. Aí vai bem. Aí vai pra frente. Legal. É uma boa. E a gente fala muito também, quando a gente pensa um pouco na empresa, não só nela, mas das implicações sociais e econômicas que isso pode trazer também, né? A galera tá falando, será que pode haver um impacto no trânsito, possível repercussão na economia também, né? E aí, o que as pessoas vão fazer nesse dia? Será que vai aumentar o lazer? Vai aumentar o consumo? Né? Vai aumentar o alcoolismo? Eu acho que, não sei, eu acho que são coisas pra gente pensar aí todo, né? E só que também... Não sei exatamente se isso é interessante. Você acha que... Eu acho muito difícil a gente ficar discutindo isso agora com esse projeto tão piloto no Brasil, sabe? Do tipo, não, que vai impactar no trânsito e tal. Depende, eu acho, né? Cara, acho que tudo é uma questão de ação e reação, né? Lembra quando foram criados os rodízios em São Paulo? Sim, nossa, é rodízio. Nossa, vamos pra praia, mas tem que ver qual é o dia da placa do carro, porque nós vamos comprar carro, não pode comprar carro com a placa 9-0, porque era sexta-feira, nem 1 e 2, porque era segunda, porque podia ter... Tinha toda essa... Nossa, vai melhorar muito o trânsito na cidade. Melhorou? Não sei, lá você tem um problema de um Uruguai por dia se desloca em São Paulo. Então você pega a população do Uruguai inteira e vai pro trabalho, a população do Uruguai inteira volta do trabalho. É claro que é difícil se você não tem transporte público, não tem last mile, foco na última milha para a pessoa andar, não tem toda essa estrutura que foi criada em outros países. Tem que criar, né? Tem que ter. Então, para mim, é a mesma coisa, né? Não dá pra gente... imaginar isso, porque vai ter diferença. Pô, pandemia. Vamos lá. Sabe como é que resolveu o problema do trânsito em São Paulo? Em 2018, acho que foi? Que greve dos caminhoneiros. Resolveu o problema do trânsito em São Paulo. Nossa. Lembra? Você ia na estrada, não tinha ninguém na estrada, porque não tinha postos de combustível. Eu aproveitei que o carro da Fernanda era diesel. Ainda tinha em alguns postos S10. Mas o resto não tinha. Você pegava lá Bandeirantes Livre, a Tudo Lito, você ia lá em 1 hora e pouco eu tava em Guarulhos. Assim se resolveu. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Então vamos acabar com o caminhão. Já era, ó. Vamos fazer isso aí. O caminhão não vai andar mais na estrada. Pô, maravilhoso, vamos fazer isso? Vamos. Então a gente vai investir em trem, ferrovia e tal, que eu acho que é a melhor saída. O caminhão tem que fazer finalmente, ele não fazer viagem longa. Mas é todo um planejamento, uma coisa. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, e o Brasil é pródigo nisso, em tentar soluções da mão pra boca. Não é assim que funciona. Já sai, parece que uma listinha das coisas, dos benefícios todos, né? Menor consumo, o trânsito vai estar mais tranquilo, menos combustível na rua, menos poluição e tal. Eu acho que é isso, né? Tem que ir com cuidado. São pontos importantes, mas que a gente tem que pensar, e não é uma análise tão rasa assim, né? Agora... você comentou disso também, que eu queria voltar um pouco nesse ponto, de que, de repente as pessoas percebem que elas conseguem trabalhar 4 dias, exatamente o que elas trabalham em 5, trabalhar em 4, sem mudar muita coisa e tal. Isso pode acender um alerta ali, e aí a gente fala um pouco desse lado B dessa semana de 4 dias, de que menos dias de trabalho pode significar, por exemplo, menos oportunidades de emprego, pensando... nesse sentido, né? Porque às vezes as pessoas falam, nossa, cara, mas se as pessoas trabalham menos dias, a mesma coisa, o que eu faço aqui? Eu vou ter... Enfim, você acha que isso
também é um ponto a se pensar que, ou não? Acho que não, a gente é pródigo em arrumar coisa pra fazer. Não é? Tipo, é impressionante. Eu ouço que o trabalho ia acabar desde que eu era criança. Não sei se... quando chegou a internet... Não, pessoal, que agora tá muito mais produtivo. Porque as pessoas vão trabalhar menos. Porque tá tudo automatizado. Olha o que tem de robô. Olha o que tem de robô. A inteligência artificial vai acabar cara, tem um monte de chatbot. Todas as profissões. Tem um monte de robô pra enviar coisas. Tem um monte de robô pra receber. Tem um monte de rotina automatizada que a gente fazia antes na mão. Melhorou muito a produtividade. Continuam trabalhando um monte. Eu vou arrumar coisa pra fazer. Vão ser criadas novas ocupações. Exato, vão ser criadas novas necessidades. A quantidade de serviço que tem... Eu lembro antes, né? Sei lá, imagina, eu vejo meus pais. Quando meu pai e minha mãe iam pensar em viajar pra Europa antes de ter uma casa. Nunca! O objetivo de vida deles era ter uma casa. Agora consegui, cultural, né? Comprei uma casa, dei entrada numa casa, fiz financiamento. Beleza, depois eu vou ter meus filhos, pagar a escola dos filhos, ter outra casa, outro apartamento, porque eu vou ficar velho, então eu preciso do aluguel dessas casas pra me manter. Era esse modelo. Restaurante chique na Grande Rio Claro era um negócio assim esporádico. Devia gastar o quê? Em termos de hoje, R$100 no restaurante chique. Hoje, eu tenho um monte de era TV a cabo, só que era magnata, mas assim, alguns tinha. Depois a gente apareceu TV a cabo em casa. E não tinha mais nada pra você gastar. Você não precisava trocar um celular toda hora, não precisava comprar aplicativo de celular, você não precisava comprar streamings diferentes, você não tinha 1 milhão de coisas que você clica, aparece. Hoje tem muito mais Europa, um monte de coisa pra gastar. Que foram sendo criados um monte de serviço que antes não tinha necessidade, porque não tinha nem tempo, não tinha produtividade, não tinha valor para aquilo. Né? Quanta coisa a gente não imaginava. Táxi, nossa, pegar táxi, eu lembro era uma coisa assim, vou pegar um táxi, caramba, veste uma roupa e pegar um avião, tem que ir um cara aí chique. Hoje mudou completamente, então eu acho que esse tipo de coisa não vai acabar com o trabalho. Porque as pessoas estão conseguindo atender, tem a desigualdade, tem um monte de coisa que a gente deveria resolver, outra coisa. Mas quem tem acesso já está tendo muitas suas necessidades sendo preenchidas e vai buscar outra, e vão criar outras coisas, e aí a ocupação vai continuando, minha percepção, né? Eu acho também. E sempre, eu acho que é isso, né? Novas coisas vão surgindo por aí. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais nessa semana de 4 dias aí, como, né, no Brasil, como que a gente vai ser implementada, sobretudo. Eu acho que agora, em setembro, essas empresas são, acho que 20 empresas, se não me engano, né, que aceitaram aí. Praticamente muito mais sul e sudeste, na verdade, do que acho que é só sul e sudeste, se não me engano. E eu acho que é pensar um pouquinho sobre isso. E eu acho que o que é legal também é que algum instituto, alguma faculdade está acompanhando isso para gerar indicadores disso também, né? Pegar nesse piloto o que está funcionando, o que não está funcionando. Então eu acho que uma ideia geral aqui parece interessante, mas vamos com calma. Vamos com calma e não sair implementando que nem... Não, acho assim... pode implementar, mas implementa como bônus, não como regra. Conversa com as pessoas, acho que o acordado deve valer mais que o legislado para isso. Conversa, discute, define, acho que coloca conhecimento em cima disso, acho que não tem uma receita mágica. Eu não acho que é esse o maior entrave de toda a felicidade no mundo empresarial, não é. Mas ajuda, beleza, outra é dinheiro, outra é não sei o quê, outra é flexibilidade, enfim. Cada pessoa é uma pessoa, não dá pra gente comparar todo mundo igual. Concordo. É isso, né? Falamos aqui da semana de 4 dias, que tem toda essa repercussão. Vamos ver, depois que a gente tiver esses pilotos do Brasil, a gente volta aqui para atualizar esses dados e ver se sobreviveu, morreu, é ascensão, é o novo home office, então. Exato, A gente vai depois ver esse vídeo e falar, nossa, olha o que a gente falou. Vamos ver como que vai ser aqui no Brasil essa implantação toda, né? Exatamente. Abraço a todos aí. Se tá no programa, e manda pra gente essas opiniões, como é que vocês estão fazendo aí, tá dando certo, não tá? É um assunto que nos interessa muito, então vamos compartilhando aí, que aposto que um monte de melhoria de processos vão ter que fazer para colocar isso para rodar. Abraço! Tchau, pessoal. Obrigada. Até mais.